O cheiro me atingiu primeiro. Lauren entrou pela porta da frente às 23h47, 3 dias antes do nosso casamento, exalando um forte cheiro de gin e de um perfume genérico de outra pessoa, não o pós-barba de uso diário do Tom, mas algo caro. Algo que custava mais do que a prestação mensal do meu carro. Precisamos conversar, disse ela, sem nem se dar ao trabalho de olhar para mim. Seus saltos de grife tilintavam contra o piso de madeira como uma contagem regressiva. Eu estava esparramado no nosso sofá, ainda com minhas calças caque do departamento de vendas, tomando uma cerveja e assistindo reprises de programas de madrugada. Os convites de casamento estavam empilhados ordenadamente sobre a nossa mesa de centro, zombando de mim com suas letras douradas em relevo. 300 convidados, $12.000, minhas economias de uma vida inteira. Deixe-me adivinhar, eu disse, dando outro gole. Medo de se casar? Repensando a ideia? Ou finalmente percebeu que vai se casar com um cara que dirige um Honda Civic em vez de uma BMW? A risada de Lauren era aguda e amarga. Percebi que ela vinha praticando. Toda essa conversa havia sido ensaiada. O casamento está cancelado, Nick. Estou apaixonada por outra pessoa. Coloquei minha cerveja sobre a mesa com cuidado deliberado. Alguém que eu conheça? Seu irmão, Tom. As palavras pairavam no ar como fumaça. Tom, meu irmão mais novo que trabalhava no departamento de marketing da nossa empresa, que me pedia dinheiro emprestado todo mês, que ainda morava num apartamento pequeno aos 32 anos. Quem não consegue manter um relacionamento por mais de 6 semanas? Bem, eu disse finalmente, não estou te atrapalhando, mas minha mente já estava a mil. Lauren era ambiciosa, obcecada por status e materialista. Tom não era nada disso, nada do que a atraía. Algo não fazia sentido. Ela esperava lágrimas, súplicas, talvez até objetos atirados. Minha resposta calma a desconcentrou. Só isso? É tudo o que você tem a dizer? Dei de ombros. O que você quer que eu diga? Que lute por você? Que implore para que você fique? Nós dois sabemos que isso não vai acontecer. Na manhã seguinte, na Hartwell & Associates, nossa empresa de vendas de médio porte, observei Lauren de forma diferente. Observei de verdade. Ela se movia pelo escritório de planta aberta como se fosse dona do lugar. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados. Seu sorriso, ensaiado e frio. Mas havia detalhes que eu havia deixado passar antes. O telefone dela não saiu da mão em nenhum momento. Ela o posicionou de forma que não fosse visível para todos, nem mesmo para mim. Quando Paul Bennett passou perto de sua mesa, ela endireitou a postura e alisou a saia. Paul, nosso diretor de vendas, com seu escritório de canto, seu Rolex e sua reputação de fechar negócios que fazia o resto de nós parecer amadores. Nick, você está com uma aparência péssima, disse Janine, minha assistente. Ela tinha 45 anos. Era divorciada e possuía o olhar penetrante de alguém que já havia sofrido muitas decepções. Aquele nervosismo pré-casamento, algo assim. Ela estudou meu rosto. Seja lá o que estiver acontecendo, tenha cuidado. A política no escritório é mais desagradável do que um tribunal de divórcio. Na hora do almoço, dirigi até o Mickey's, um barzinho a 3 quarteirões do nosso escritório. Aquele tipo de lugar com chão grudento e frequentadores barulhentos que sabiam da vida de todo mundo. Eu precisava de informações. E o álcool soltava a língua mais do que o soro da verdade. E lá estava Melissa, de fato. A melhor amiga de Lauren. As fofocas do escritório, já depois de 2 bebidas. Nick, ela chamou com a voz alegre demais. Você não deveria estar provando o bolo de casamento ou algo assim? Sentei-me no banco do bar ao lado dela. O casamento está cancelado. Seu rosto passou por uma série de expressões: surpresa, culpa, algo que parecia quase alívio. Ai não! O que aconteceu? Aparentemente a Lauren está apaixonada pelo meu irmão. A risada de Melissa era alta demais, forçada demais. Tom, sério? Quer dizer, ele é um amor, mas o quê? Ela tomou um longo gole de seu martini. Nada. É apenas surpreendente, só isso. Comprei outra bebida para ela, e depois outra. Às 14 horas, sua língua estava tão solta que ela poderia se enforcar com ela. Sabe, disse ela, inclinando-se para mais perto, Lauren já tem tudo planejado. A devoção de Tom, o dinheiro de Paul, sua confiança cega. Ela é como uma jogadora de xadrez, sempre 3 jogadas à frente. Meu sangue gelou. O dinheiro de Paul. Os olhos de Melissa se arregalaram. Ela tinha falado demais. Ela disse, quer dizer, o Paul é simplesmente... Ele é bem-sucedido, sabe? Lauren admira o sucesso. Deixei-a lá, tropeçando nas palavras.
tentando se retratar, mas o estrago já estava feito. De volta ao escritório, comecei a prestar atenção em coisas que antes ignorava. Todas as manhãs, Paul ficava perto da mesa de Lauren, trazendo-lhe café, um café caro da cafeteria sofisticada do centro, não aquela gororoba da copa que o resto de nós bebia. O riso de Lauren era diferente perto dele. Genuíno, não aquele som ensaiado que eu ouvia em casa. E Tom não estava nem perto de Lauren. Ele mal olhou para ela. Para um homem supostamente apaixonado, ele estava demonstrando isso de maneira péssima. Às 17 horas, enquanto eu arrumava minhas coisas na mesa, Janine apareceu com um envelope pardo. Isto veio para você. Sem remetente. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem em letras maiúsculas. Verifiquei as imagens das câmeras de segurança e do estacionamento nível C ontem, às 18h30. Eu conhecia o sistema de segurança do nosso prédio. Eu ajudei a elaborar os protocolos de acesso dos funcionários. Acesso às imagens não seria difícil. Eu tinha privilégios administrativos de um projeto no ano passado, que nunca foram revogados. O registro de data e hora indicava 18h31. Nível C. Seção 4. O Audi prateado de Lauren estava estacionado na vaga de esquina que ela sempre escolhia. E ali, encostados na porta do lado do motorista, estavam Lauren e Paul Bennett. As mãos dele estavam nos cabelos dela, os braços dela em volta do pescoço dele, se beijando como adolescentes. Tom não estava em lugar nenhum. Salvei as imagens em um pendrive e recostei-me na cadeira. Lauren não estava apaixonada pelo meu irmão. Ela se apaixonou pelo meu maior rival no trabalho, o homem que me roubou 3 clientes importantes este ano, que dirigia uma Mercedes e morava em uma cobertura no centro da cidade. Tom era apenas a história de fachada. A mentira que deveria me fazer sentir pena dela em vez de suspeitar dela. Mas Lauren havia cometido um erro crucial. Ela me subestimou. Passei 5 anos em vendas aprendendo a ler as pessoas, a encontrar seus pontos fracos e a fechar negócios sabendo exatamente o que as motivava. Eu era bom no meu trabalho porque entendia a natureza humana. E agora eu ia usar todas as habilidades que havia aprendido para destruir a mulher que tentou me fazer de bobo. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente e dirigi até o outro lado da cidade, até um escritório em um centro comercial com o nome Brennan Investigations pintado na janela em letras douradas desbotadas. Por dentro, Jack Brennan era exatamente o tipo de ator que um ex-policial e investigador particular imaginaria ser o escolhido para o papel. Cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, olhos que já tinham visto demais. Esposa infiel? Perguntou ele antes mesmo de eu me sentar. Tão óbvio assim? Você tem o perfil. Do que mais precisa? Contei a ele sobre Lauren e Paul, e mostrei as imagens de segurança. Ele assentiu com a cabeça como se já tivesse visto aquilo 1000 vezes. É o seguinte, disse ele. Você poderia confrontá-los, fazer um escândalo, se vingar dessa forma. Ou poderia ser inteligente. Construir um caso, reunir provas, garantir que, quando você agir, a situação fique realmente crítica. Que tipo de provas? Registros financeiros, registros telefônicos, se você puder obtê-los legalmente, testemunhas, documentação do caso extraconjugal que afeta a dinâmica no ambiente de trabalho. Quanto mais você tem, mais danos pode causar a ambos profissionalmente. Ele me passou um preço que me fez estremecer, mas eu paguei. Agora sim, isto era guerra, e guerras custam dinheiro. Mais uma coisa, disse Brennan quando eu estava saindo. Não faça nenhuma besteira. Não viole nenhuma lei. Vingança inteligente é vingança legal. De volta ao escritório, iniciei minha campanha. Primeiro, eu precisava de aliados, pessoas que tivessem visto o que eu vi e que pudessem corroborar o caso quando chegasse a hora. Janine era a escolha óbvia. Ela via tudo, conhecia todo mundo e era leal. Preciso da sua ajuda com uma coisa, eu disse a ela durante o almoço. Isso envolve Lauren e aquela cobra, Paul Bennett? Eu fiquei olhando para ela. Sabe, querida, eu venho observando os assuntos do escritório há 20 anos. Eles acham que estão sendo sutis, mas são tão sutis quanto um acidente de carro. A questão é: o que você vai fazer a respeito? Vou destruir os dois, profissionalmente e socialmente completamente. Mas preciso ser inteligente quanto a isso. O sorriso de Janine era afiado como uma lâmina. Contem comigo.
O plano começou pequeno. Comecei a documentar tudo, horários, datas, testemunhas. Lauren saindo mais cedo para reuniões com clientes que não existiam. A agenda de Paul estava misteriosamente livre exatamente no mesmo horário. O jeito como eles se olhavam durante as reuniões de equipe. Eu também comecei a usar a carta da compaixão. A notícia de que meu casamento havia sido cancelado se espalhou, e deixei que as pessoas tirassem suas próprias conclusões. Pobre Nick, abandonado no altar por sua noiva. Ambiciosa. O escritório se uniu para me apoiar de pequenas maneiras, convites para almoçar, ofertas para tomar um drink depois do trabalho, uma simpatia genuína que eu guardei como moeda. Enquanto isso, eu estava coletando informações. Descobri que Paul tinha gostos caros e dívidas crescentes. O Mercedes era alugado, não era de propriedade do veículo. O apartamento na cobertura estava comprometendo seriamente suas finanças. Ele precisava da comissão das grandes vendas para manter seu estilo de vida. Então comecei a sabotar os negócios dele. Nada ilegal, nada rastreável. Mas eu tinha relacionamento com os clientes, informações privilegiadas sobre suas necessidades e preocupações. Uma palavra aqui, uma sugestão ali, e de repente os contratos que Paul considerava garantidos começavam a ruir. Sua taxa de fechamento de negócios caiu de 80% para 45% em 2 semanas. Eu o vi ficar cada vez mais desesperado, mais agressivo. Ele começou a trabalhar mais horas, a fazer mais ligações, a se esforçar mais. O estresse era evidente, olheiras e irritabilidade com os colegas, ansiedade visível durante as apresentações para clientes. Lauren também percebeu. Eu os vi discutindo na garagem, suas vozes ecoando nas paredes de concreto. Ela estava preocupada com o impacto que o desempenho dele poderia ter nos planos futuros do casal, quaisquer que fossem esses planos. Foi então que decidi acelerar o cronograma. Eu guardei a senha do laptop da Lauren da época em que morávamos juntos. Ela nunca mudou, confiante demais em sua própria segurança. Enquanto ela estava em uma reunião com um cliente, peguei o laptop dela emprestado por 10 minutos e instalei um software de rastreamento. Nada ilegal, apenas um programa que registrava os sites visitados e os aplicativos usados. Em uma semana, eu já tinha uma mina de ouro de informações, e-mails pessoais entre Lauren e Paul discutindo o relacionamento deles, documentos de planejamento financeiro para a vida a dois, e o mais prejudicial de tudo, e-mails sobre manipulação minha e de Tom para encobrir seus rastros. Um e-mail em particular me deixou furioso. O Nick é tão previsível. Conte a ele a história sobre o Tom. Deixe-se sentir traído, mas não desconfiado. Ele ficará magoado, mas não investigará mais a fundo. Eles haviam planejado isso. Cada detalhe, cada mentira, cada manipulação. Eu não fui apenas uma vítima do caso deles. Eu fui um alvo no golpe deles. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles subestimaram sua pontuação. Imprimi tudo, salvei cópias em vários discos rígidos e me preparei para a próxima fase. Era a hora de contratar mais jogadores. Mason Webb, nosso diretor de RH, era um funcionário exemplar que seguia as regras à risca e levava as violações de políticas a sério, especialmente quando essas violações envolviam membros da alta administração e conflitos de interesse. Marquei uma reunião com ele, munida da documentação necessária. Quero denunciar uma possível violação ética, eu disse, deslizando uma pasta pela sua mesa. Mason analisou as provas. Fotos de Paul e Lauren juntos. Documentação de como o relacionamento deles afeta a dinâmica no ambiente de trabalho, registros da queda de desempenho de Paul correlacionada ao aumento do estresse pessoal. Isso é sério, disse ele. As relações entre supervisores e subordinados exigem transparência. Se eles têm escondido isso, há algo mais por trás disso. Eu disse, tenho motivos para acreditar que Paul Bennett tem compartilhado informações confidenciais de clientes com Lauren para ajudá-la a fechar negócios. Conflito de interesses. Possível violação da confidencialidade do cliente. Não era totalmente verdade, mas também não era totalmente mentira. Eu tinha visto o sucesso repentino de Lauren com clientes que já haviam trabalhado com Paul. A implicação foi suficiente para desencadear uma investigação. Preciso analisar isso imediatamente, disse Mason. Isso pode ser motivo para demissão se comprovado. Saí do consultório dele me sentindo mais leve do que nas últimas semanas. As coisas estavam em movimento. Naquela noite, voltei ao bar do Mickey. Os frequentadores habituais estavam em plena fofoca, e eu tinha aprendido que pagar algumas rodadas podia revelar qualquer segredo da cidade. Você já ouviu falar daquele vendedor metido à besta? Disse Rick, um operário da construção civil que havia feito reformas em nosso prédio de escritórios.
Aquele com a Mercedes. Paul Bennett? Perguntei inocentemente. É esse mesmo. Corre o boato de que ele anda estacionando esse carro em lugares bem interessantes. Meu amigo trabalha na segurança do Marriott no centro da cidade. Ele disse que vê aquela Mercedes lá toda terça e quinta-feira à tarde, mesmo horário, mesmo lugar. Comprei outra cerveja para o Rick e guardei a informação. Nas tardes de terça e quinta-feira, quando Lauren tinha reuniões com clientes e a agenda de Paul mostrava compromissos fora do escritório, o Marriott, quarto 412, o Mercedes dele, o Audi dela. 4 meses de mentiras e enganos. Devo continuar? Ela olhou ao redor do escritório, consciente de que havia pessoas observando. Nossa conversa estava chamando a atenção. E Lauren detestava ser o centro das atenções negativas. Não podemos falar sobre isso aqui, ela sibilou. Por que não? Tem medo de que as pessoas descubram quem você realmente é? Nick, por favor, vamos para um lugar mais reservado. Não. Acabou-me as conversas privadas com você. Acabou-se as mentiras, a manipulação e o ato de ser feita de boba. Minha voz estava ficando mais alta e mais pessoas estavam olhando em nossa direção. Lauren estava presa entre sua mesa e a parede, e eu estava bloqueando sua rota de fuga. Quer saber o que é engraçado? Continuei. Paul acha que é especial. Ele acha que você o ama. Mas nós dois sabemos a verdade, não é? Você não ama ninguém além de si mesmo. Isso não é verdade. Então prove isso. Escolha agora mesmo, na frente de todos. Paulo ou eu. Faça sua escolha e viva com as consequências. Os olhos de Lauren percorreram o escritório. Agora todos observavam, fingindo trabalhar enquanto se esforçavam para ouvir cada palavra. Isso foi melhor do que reality show. Eu não posso fazer isso aqui. Então você já fez sua escolha. Virei-me e fui embora, deixando-a ali parada, exposta e humilhada. Atrás de mim, eu podia ouvir os sussurros começando, a máquina de fofocas ganhando vida. Na hora do almoço, todo o escritório já sabia. Lauren e Paul, flagrados em um caso extraconjugal, são confrontados pela noiva traída. A história crescia a cada vez que era contada, tornando-se mais dramática, mais escandalosa. Comi meu sanduíche na minha mesa e observei as consequências. Paul permaneceu trancado em seu escritório, evitando contato visual com todos. Lauren tentou manter a compostura, mas eu conseguia ver as rachaduras aparecendo. Suas mãos tremiam quando ela estendeu a mão para pegar o café. O riso dela era muito estridente, muito forçado. Às 15 horas, Mason Webb me chamou ao seu escritório. Concluí minha investigação preliminar sobre as violações éticas que você relatou, disse ele. Vou precisar de declarações formais suas e de quaisquer testemunhas. Claro, há mais uma coisa. Paul Bennett solicitou transferência para o nosso escritório em Chicago, com efeito imediato. Tentei parecer surpresa. Sério? Parece repentino. Certamente. Aqui está o texto com a pontuação correta, sem nenhum resumo. Ele citou motivos pessoais. Dadas as circunstâncias, acho que provavelmente é o melhor a se fazer. Paul estava fugindo, abandonando Lauren para salvar a própria carreira. Exatamente o que eu esperava que ele fizesse quando a pressão ficasse insuportável. E quanto a Lauren? A senhora Carver receberá uma advertência formal por não ter divulgado um relacionamento que criou um conflito de interesses. Ela também será transferida para outro departamento, longe de quaisquer clientes que possa ter compartilhado com o Sr. Bennett. Uma advertência e uma transferência. Não era exatamente a destruição que eu esperava, mas foi um começo. Às 4h30, Lauren apareceu na minha mesa. Precisamos conversar, disse ela. Fomos a pé até o estacionamento, o mesmo lugar onde eu a tinha visto pela primeira vez com Paul. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Paul está de partida, disse ela sem rodeios. Ouvi dizer que ele vai aceitar a transferência para Chicago. Ele diz que é temporário, mas você sabe que não é. A compostura de Lauren finalmente se desfez. As lágrimas começaram a rolar. Dessa vez, choro de verdade, não aquele choro calculado que ela usava para me manipular antes. Eu estraguei tudo, Nick. Estraguei tudo. Sim, você fez. Podemos. Existe alguma maneira de consertar isso? Voltar a como as coisas eram? Eu fiquei olhando para ela. Depois de tudo que ela tinha feito, todas as mentiras, traições e manipulações, ela ainda achava que conseguiria se safar com a lábia. Lauren, não tem volta. Não tem como consertar isso. Você fez sua escolha há 4 meses quando começou a dormir com o Paul. Você conseguiu de novo quando mentiu para mim sobre o Tom. Você conseguiu fazer isso todos os dias desde então, olhando nos meus olhos e fingindo me amar. Eu te amo. Não, você não me ama.
Você ama o que eu representava: segurança e estabilidade, alguém que você pudesse controlar. Mas você não me ama. Ela chorava ainda mais agora, com o rímel escorrendo pelas bochechas. O que eu vou fazer agora? O Paul se foi. Meu emprego está arruinado. Todo mundo sabe o que eu fiz. Você tem que conviver com as consequências de suas escolhas, assim como eu estou convivendo com as minhas. Virei-me para ir embora, mas ela agarrou meu braço. Por favor, Nick. Eu faço qualquer coisa. Vou compensar você. Me solte. Estou grávida. As palavras me atingiram como um golpe físico. Voltei-me para encará-la com a mente a mil. O que? Estou grávida. De 3 meses. 3 meses. Bem no meio do caso dela com Paul. O bebê pode ser meu ou pode ser dele. Outra mentira. Outra manipulação. Outra forma de me controlar. Parabéns, eu disse. Espero que Paul esteja animado para ser pai. Nick, por favor. O bebê pode ser seu. Pode ser, talvez seja, quem sabe. Cansei do, talvez, Lauren. Cansei de tudo isso. Eu me afastei e a deixei lá, chorando, no estacionamento onde seu caso havia começado. Parecia justiça poética. Mas eu não tinha terminado minha vingança. Nem de longe. A revelação bombástica da gravidez deveria ter sido a carta na manga de Lauren, sua última manipulação para me reconquistar. Mas eu havia aprendido a pensar 3 passos à frente. Assim como ela. Na manhã seguinte, liguei para Brennan. Preciso fazer um teste de paternidade e eu disse: pré-natal ou pós-natal? Pré-natal, e preciso que seja feito discretamente sem que ela saiba, se possível. É complicado, mas não impossível. Existem maneiras de obter amostras de DNA para testes: cabelo de uma escova, saliva de um copo. Isso terá um custo adicional. Faça isso. Enquanto Brennan trabalhava nesse aspecto, eu me concentrava na dinâmica do escritório. A saída repentina de Paul deixou um vácuo de poder no departamento de vendas, e eu pretendia preenchê-lo. Comecei a entrar em contato com seus clientes abandonados, oferecendo-me para assumir pessoalmente suas contas. Quero garantir a continuidade do serviço durante essa transição, eu disse à Mason Webb. A saída de Paul foi muito repentina. Seus clientes precisam de tranquilidade. Mason concordou. Em uma semana, eu já havia absorvido 3 das maiores contas de Paul e suas comissões substanciais. Lauren observava tudo de sua nova mesa no atendimento ao cliente, com o rosto tomado por uma raiva mal contida. Mas o verdadeiro golpe veio quando Brennan ligou com os resultados do teste de paternidade. O bebê não é seu. O DNA não corresponde. Quer que eu execute o teste com outras amostras? Que outras amostras? Talvez eu pudesse ter conseguido coletar algum material do escritório de Paul Bennett antes que ele fosse embora. Hipoteticamente falando, pensei com um sorriso. Execute o teste. 2 dias depois, ele ligou de volta. Parabéns. Você não é o pai, mas Paul Bennett também não. O bebê pertencia a outra pessoa completamente diferente. Lauren estava se relacionando com pelo menos 3 homens. Talvez mais. A gravidez não foi uma ferramenta para manipular a mim ou a Paul. Era a prova de um engano ainda mais profundo. Mandei imprimir a prova e a coloquei em um envelope lacrado. Em seguida, fiz alguns telefonemas. Primeiro liguei para Tom. Precisamos conversar, eu disse, sobre Lauren e o que ela te contou. Nos encontramos no Mickey's naquela noite. Tom parecia péssimo, culpa e confusão estampadas no rosto. Nick, sinto muito por tudo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ela simplesmente. Pare. Lauren mentiu para nós 2. Você não é o pai do bebê dela e não é o motivo pelo qual ela me deixou. Mostrei a ele os resultados do teste de paternidade e as provas do caso dela com Paul. O rosto de Tom passou por uma série de emoções: alívio, raiva, traição. Ela me usou, disse ele finalmente. Ela usou nós 2. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Humilhação pública. Destruição social completa. Certifique-se de que todos saibam exatamente o que ela é. Contem comigo. Em seguida, liguei para os pais de Lauren, Richard e Margaret Hartwell, da velha guarda rica de Connecticut. O tipo de pessoa que valorizava a reputação acima de tudo. Eles haviam pago metade do casamento e não ficaram nada contentes em perder esse investimento. Senhor Hartwell, acho que o senhor deveria saber algumas coisas sobre o comportamento recente de sua filha, eu disse. Combinei de encontrá-los no clube de campo deles, um lugar onde as fofocas se espalham mais rápido que fogo em palha seca e reputações podem ser destruídas durante um almoço. Apresentei provas, fotos, documentos, resultados de testes de paternidade. Expus tudo como um promotor apresentando um caso. Lauren tem tido vários casos extraconjugais. Eu disse que ela está grávida de uma criança que não é minha nem de Paul Bennett.
Ela tem mentido para todos, manipulado situações para seu próprio benefício e usado conexões familiares para encobrir seus rastros. O rosto de Margaret Hartwell empalideceu. Isto é inaceitável. Achei que você deveria saber antes que a notícia se tornasse pública, o que eventualmente acontecerá. Richard Hartwell já estava calculando o controle de danos. O que vocês querem de nós? Nada. Só achei que você merecia a verdade. Mas eu sabia o que ia acontecer. Os Hartwells cortariam o apoio financeiro, social e completamente a Lauren. Eles não podiam se dar ao luxo de ter o nome da família associado a um escândalo. A peça final do meu plano envolvia Melissa, a melhor amiga fofoqueira de Lauren, que já tinha revelado demais na casa do Mickey. Eu sabia que ela era o elo fraco, aquela que não conseguia guardar segredos quando bebia. Combinei de encontrá-la por acaso no bar na sexta-feira à noite. Ela já tinha tomado 3 drinks quando eu cheguei. Nick, como você está? Toda essa situação com a Lauren deve ser muito difícil. Mas estou me virando. Devo admitir que algumas das coisas que aprendi recentemente foram surpreendentes. Como que? Comprei outra bebida para ela e deixei o álcool fazer o efeito. Bem, os resultados do teste de paternidade, por exemplo. Os olhos de Melissa se arregalaram. Teste de paternidade? Você não sabia? O bebê da Lauren não é meu nem do Paul. Descobri que ela estava se envolvendo com outra pessoa completamente diferente. Quem? Dei de ombros. Ela não vai dizer, mas o DNA não mente. Melissa estava bêbada o suficiente para ser indiscreta, mas sóbria o bastante para entender as implicações. Esse era o tipo de fofoca que podia destruir alguém completamente. Meu Deus, a Lauren não sabe. Sabe? Ainda não, mas em breve ela estará lá. Deixei Melissa no bar, sabendo que em menos de 1 hora ela ligaria para contar a novidade a todos os seus contatos. Na manhã de segunda-feira, todo o escritório saberia que o bebê de Lauren pertencia a um homem misterioso e que ela havia mentido para todos sobre tudo. A armadilha foi armada. Tudo o que eu tinha que fazer era esperar que Lauren entrasse. Na manhã de sábado, meu telefone tocou. Lauren, precisamos conversar agora. Estou ocupado. Nick, por favor. Melissa me ligou ontem à noite. Ela disse que você contou a ela sobre o teste de paternidade. Será? Perguntei. Não me lembro. Você sabe que o bebê não é seu. Eu sei de muitas coisas, Lauren. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Houve silêncio do outro lado da linha. Então, em voz baixa, perguntou: o que você quer? Quero a verdade. Toda ela. Quem é o pai? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Quantas outras mentiras você contou? Não posso. Não consigo fazer isso por telefone. Então não faça. Viva com as consequências. Desliguei o telefone. Deixei-a suar um pouco, imaginando quanto eu sabia, quanto estrago eu poderia causar. No domingo à noite, eu já tinha minha resposta. Lauren apareceu no meu apartamento com a aparência de quem não dormia há dias. O pai é Marcos Rodrigues, disse ela sem rodeios. Um cliente de 6 meses atrás. Era para ser algo que acontecesse apenas uma vez, mas Marcos Rodrigues, um promotor imobiliário casado com reputação de práticas comerciais agressivas e gostos caros. Exatamente. Ele sabe? Não, e não vou contar para ele. Por que não? Porque ele é casado, rico e não tem interesse em complicações. O bebê arruinaria tudo para ele. Então você achou que podia colocar a culpa em mim? O rosto de Lauren se contorceu em uma expressão de desgosto. Eu estava com medo. Não sabia o que mais fazer. Você poderia ter dito a verdade. A verdade teria destruído tudo. A verdade está destruindo tudo, só que mais lentamente do que destruiria de outra forma. Olhei para ela parada na minha porta, essa mulher que eu pensava amar, que pensava conhecer. Ela continuava linda, impecável. Mas agora eu conseguia enxergar através da fachada e ver a pessoa desesperada e manipuladora que se escondia por baixo. Você vai contar para o Marcos, eu disse. Você vai dizer a ele que ele é o pai e vai lidar com todas as consequências que isso acarretar. Não posso. Então eu irei. Seu rosto empalideceu. Você não me desafiaria. Lauren ficou me encarando por um longo momento, percebendo algo na minha expressão que lhe dizia que eu não estava blefando. Você mudou, disse ela finalmente. Não, eu simplesmente parei de fingir ser alguém que não sou. Você deveria experimentar algum dia. Ela saiu sem dizer mais nada,
mas eu sabia que ela voltaria. Pessoas desesperadas sempre voltavam em busca de mais um ângulo, mais uma manipulação, mais uma maneira de evitar encarar a verdade. Eu estava pronto para ela. Na manhã de segunda-feira, chegou o acerto de contas que eu vinha orquestrando há semanas. Lauren chegou ao escritório e encontrou seu mundo completamente desmoronado. Os boatos correram soltos durante todo o fim de semana, e todos sabiam da gravidez, do teste de paternidade e dos múltiplos casos extraconjugais. Sussurros a seguiam pelos corredores. A conversa foi interrompida quando ela se aproximou. A mulher que antes inspirava respeito e atenção agora era uma pária. Observei da minha mesa enquanto ela tentava manter a compostura, mas as fragilidades estavam à mostra. Suas mãos tremiam enquanto ela ligava ao computador. Sua voz estava trêmula quando ela atendeu o telefone. Às 10 horas da manhã, Mason Webb a chamou ao seu escritório. 20 minutos depois, ela reapareceu carregando uma caixa com pertences pessoais? Demitida por justa causa. A investigação ética foi concluída e as provas eram esmagadoras. Ela passou pela minha mesa sem olhar para mim, mas eu pude ver as lágrimas que ela estava tentando conter. Manhã difícil, disse Janine, sem se dar ao trabalho de esconder sua satisfação. A justiça sempre encontra um jeito de se fazer presente, respondi. Mas a destruição profissional de Lauren foi apenas o começo. Na hora do almoço, os pais dela já tinham chegado ao prédio do escritório. Observei da janela, enquanto eles a confrontavam no estacionamento. Richard Hartwell estava vermelho de raiva, defendendo-se com fúria. Margaret permaneceu rígida, demonstrando desaprovação. A conversa durou 15 minutos. Quando tudo acabou, Lauren estava sozinha, e os Hartwells estavam indo embora em sua Mercedes. Ela havia sido rejeitada, deserdada, deixada para enfrentar seus problemas sem a rede de segurança familiar na qual sempre confiara. Por um instante, senti algo que talvez tenha sido pena. Então me lembrei dos convites de casamento na minha mesa de centro, do dinheiro que gastei, dos meses de mentiras e manipulação. A pena passou. Naquela noite, eu estava no Mickey's comemorando minha promoção. Eu tinha oficialmente assumido a antiga posição de Paul na lista de clientes quando Lauren entrou. Ela estava com uma aparência terrível. Seus cabelos estavam sujos, suas roupas amassadas e sua maquiagem borrada. A fachada polida havia desmoronado completamente. Ela me viu no bar e veio até mim, ignorando as escadas e os sussurros dos outros clientes. Você está satisfeito agora? Perguntou ela. Chegando lá, você destruiu tudo. Meu emprego, minha família, minha reputação. Valeu a pena? Virei-me para encará-la completamente. Foi você quem destruiu tudo, Lauren. Eu só me certifiquei de que as pessoas soubessem disso. Eu te amei. Não, você não me amou. Você amava o que eu podia te dar: segurança, estabilidade, cobertura para seus negócios. Mas você nunca me amou de verdade. Ela estava chorando agora, mas eu não senti nada. Nenhuma compaixão, nenhum arrependimento, nenhum desejo de confortá-la. O que devo fazer agora? Não me resta nada. Dê um jeito. É isso que os adultos fazem quando enfrentam as consequências de seus atos. O bebê. O bebê é o problema de Marcos Rodrigues. Liguei para ele esta manhã. Contei tudo para ele. Ele está esperando sua ligação. O rosto de Lauren empalideceu. Você não fez isso? Eu fiz. Acontece que ele não está tão feliz com a paternidade não planejada quanto você poderia ter esperado. Ela olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. Você não é o homem que eu pensava que você fosse. Não, não estou. Estou melhor. Lauren saiu do bar sem dizer mais nada. Terminei minha bebida e fui para casa, me sentindo mais leve do que nos últimos meses. Mas eu ainda não tinha terminado. Só faltava uma última jogada. Na manhã de terça-feira, dirigi-me aos escritórios da empresa de desenvolvimento de Rodrigues. Marcos era um homem grande, intimidador, com uma presença que preenchia todo o ambiente. Mas quando entrei em seu escritório, ele parecia menor, de alguma forma preocupado. Você é a ex-noiva, disse ele sem rodeios. Nick Carver, obrigado por me receber. O que você quer? Só para garantir que nos entendemos. Lauren Hartwell agora é problema seu, não meu. Marcos assentiu com um semblante sombrio. Ela ligou ontem à noite, querendo dinheiro para um procedimento de gravidez. Você vai entregar para ela? De jeito nenhum. Não vou pagar pelos erros dela. E se ela tornar isso público? Conte para sua esposa. O sorriso de Marcos era frio. Deixe-a tentar. Tenho advogados, investigadores particulares, recursos que ela nem imagina. Se ela quer jogar duro, eu vou mostrar a ela como é jogar duro de verdade.
Saí do escritório dele sabendo que Lauren finalmente havia encontrado alguém à sua altura, alguém com mais dinheiro, mais poder e menos escrúpulos do que ela. O confronto final ocorreu na noite de quarta-feira. Lauren apareceu no meu apartamento uma última vez, com um olhar desesperado e derrotado. Marcos não vai me ajudar, disse ela. Eu sei. Meus pais não atendem minhas ligações. Eu sei. Não tenho para onde ir. Sem dinheiro, sem emprego. Estou grávida de 3 meses e completamente sozinha. Eu sei. Ela me encarou, esperando algum sinal do homem que ela pensava poder manipular e controlar. Por favor, Nick, me ajude. Olhei para ela por um longo momento. Essa mulher que tentará me destruir, que mentira, enganara e manipulara todos ao seu redor. Não respondi simplesmente. O que? Não, eu não vou te ajudar. Não vou te salvar. Não serei seu plano B, sua rede de segurança, ou sua saída para a enrascada que você criou. Mas eu não tenho nada. Então você tem exatamente o que merece. O rosto de Lauren passou por uma série de emoções: choque, raiva, desespero, e finalmente aceitação. Pela primeira vez na vida, ela estava verdadeiramente sozinha, sem ninguém para manipular, controlar ou em quem se apoiar. Você vai se arrepender disso, disse ela. Não, não sou. Mas você vai se arrepender de cada escolha que te trouxe até aqui. Ela saiu do meu apartamento e da minha vida para sempre. Observei da minha janela enquanto ela entrava no carro. O Audi prateado provavelmente seria retomado em 1 mês e ela foi embora dirigindo. 6 meses depois, fiquei sabendo pelos boatos do escritório que Lauren havia voltado para sua cidade natal em Ohio. Estava trabalhando como garçonete e criando seu bebê sozinha. Marcos Rodrigues havia se certificado de que ela não lhe causaria problemas, usando seus recursos para mantê-la quieta e bem longe. Paul Bennett permaneceu 3 meses em Chicago antes de ser discretamente dispensado da empresa. Descobriu-se que seus problemas de desempenho o seguiam, e sem Lauren para ajudá-lo a manter as aparências, suas fraquezas ficaram óbvias. Tom e eu reconstruímos nosso relacionamento, unidos pela experiência compartilhada de termos sido manipulados pela mesma mulher. Ele aprendeu a ser mais cauteloso ao confiar nas pessoas, e eu aprendi que às vezes o irmão mais quieto esconde profundezas que você não espera. Quanto a mim, eu estava prosperando. O antigo emprego de Paul oferecia um aumento salarial substancial, uma sala de canto e o respeito de colegas que me viram lidar com uma traição pessoal devastadora com inteligência e elegância. Transformei meu pior momento em meu maior triunfo. Os convites de casamento ainda estavam no meu armário. Um lembrete de quão perto eu estive de cometer o maior erro da minha vida. Às vezes eu olhava para elas e sentia gratidão por Lauren ter me mostrado quem ela realmente era antes que fosse tarde demais. Aprendi que a vingança, quando servida com inteligência e paciência, é de fato um prato que se serve frio. Eu destruí meus inimigos completamente, legalmente e permanentemente. Eles jamais se recuperariam do que eu lhes fiz. E fiz tudo isso sem infringir uma única lei ou comprometer minha própria integridade. Lauren me ensinou a pensar como um jogador de xadrez. Sempre 3 jogadas à frente. Ela simplesmente não tinha percebido que eu aprendia mais rápido do que ela como professora. No fim, o azarão revidou e a mordida foi fatal.